Olá, pessoal! Continuando então as nossas aulas sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre as equações que descrevem o movimento de um corpo se mexendo em MRU. Antes de mais nada, sempre que a gente tem um corpo em MRU, é preciso de algum sistema de coordenadas. Por exemplo, a gente pode imaginar que esse corpo vai estar em cima de uma régua gigante. E a gente vai ter que falar na posição desse corpo. Eu vou usar a letra S para posição, tá? Mas posição nada mais é do que o lugar onde ele está nessa régua gigante. Por exemplo, aqui, 0, 1, 2, a posição desse corpo é 2 metros. Tudo bem? Notem, gente, que dizer que a posição dele é 2 metros não significa que ele andou uma distância de 2 metros. Só significa que ele está em cima do risquinho com a marca 2. Tudo bom? Então, por exemplo, se eu tiver esse bonequinho andando de um lado para outro da régua, ele está se mexendo com uma velocidade v que é constante, tá? A gente está falando aqui de MRU, movimento com velocidade constante, e ele vai andar em cima dessa régua gigante. Vamos dizer que passou um certo tempo, ΔT. Ele vai sair então de uma posição que a gente vai chamar de posição inicial, vai andar essa distância e vai chegar até uma posição que vai ser a posição final. Essa distância que ele anda é o que a gente vai chamar de ΔS, é a variação da posição. ΔS, gente, vocês sempre podem calcular como sendo a posição final menos a posição inicial. Então, por exemplo, se ele vai da posição de... Se a posição inicial dele é 2 metros e a posição final é 12 metros, a variação da posição é 12 menos 2, 10 metros. Tá, ΔS, a variação da posição é 10 metros. Com isso em mente, a gente pode falar então sobre as nossas equações do MRU. Na verdade, a única equação que tu precisa é a equação da velocidade, que diz que a velocidade nada mais é do que a distância que tu anda dividida pelo tempo que tu fica andando. A distância que tu anda é justamente o quanto tua posição variou, e ΔT nada mais é do que o intervalo de tempo, é o tempo que tu ficou andando. Então isso aqui nada mais é do que a distância que tu andou dividida pelo tempo que tu ficou andando. A gente pode escrever isso aqui de outra forma e dizer que a posição final é a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Frequentemente é mais útil tu usar direto a equação desse jeito. Então, por exemplo, se eu tenho um bonequinho aqui andando a 2 metros por segundo com velocidade constante, tá? Isso aqui é um problema de MRU. E eu digo que esse bonequinho anda por 3 segundos. E daí eu peço qual é a posição final e a variação da posição, o ΔS. Bom, eu posso usar, como isso aqui é um movimento de MRU, eu posso usar essa equação. Eu sei que a posição final é a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Qual que é a posição inicial do bloquinho? Se eu olhar aqui, do bonequinho, desculpa. 2 metros. Então a posição inicial é 2. Posição final é o que eu quero saber. A posição inicial dele é 2. A velocidade dele também é 2 metros por segundo. E eu disse que ele andou por 3 segundos, então o tempo é 3. Isso fica 2 mais 6, 8 metros. O que isso significa? A posição final é 8. Ele saiu do 2, ele ficou andando por 3 segundos, ele vai andar até o 6, 7, até o 8. E qual que é a variação da posição dele? Bom, ΔS é a posição final menos posição inicial. Isso é 8 menos 2, 6 metros. Faz sentido, né? Se tu saiu do 2 e andou até o 8, a variação da tua posição é 6 metros. Algumas observações finais, tá? No MRU, como a velocidade é sempre a mesma, não existe distinção entre tu falar entre velocidade média e velocidade instantânea, tá? A velocidade média no MRU é igual a
velocidade instantânea, porque a velocidade é sempre a mesma.